Gabigol no Corinthians. Essa notícia que tem sido vinculada nas últimas 24 horas, né? Principalmente pela imprensa paulista, né? Alguns já dando como interesse do próprio jogador sair do Flamengo e ir para o Corinthians, né? Que vai lembrar que essas pessoas, ou boa parte dessas pessoas que estão dando essa notícia, confirmando fonte, dizendo que já existe até um pré-acordo, uma conversa iniciada, são as mesmas pessoas que falaram que o Bruno Henrique já estava acertado com o Palmeiras, só que não. Então, existe de novo essa novelinha aí agora, o Campeonato Brasileiro acabando, né? Acabar na quarta-feira, certamente vai começar a temporada aí de especulação. E, obviamente, o Flamengo, por ser um clube midiático, mais midiático do país, e também com maior engajamento a favor e contra, que eu quero dizer, a maior torcida quem torce para o Flamengo, e a segunda maior torcida é quem torce contra o Flamengo. E nesse quadro aí a gente tem muito especificamente a imprensa de São Paulo, que obviamente não aceita ou aceita de uma maneira muito difícil o fato de um clube fora de São Paulo, que é o maior centro financeiro do país, ser o clube mais hegemônico em termos de popularidade. E não é por uma pequena vantagem, não. Por uma grande vantagem em relação ao Corinthians, principalmente, que é a segunda maior torcida do país, mas em termos de nacionalidade, um time que tem representatividade nacional, o Corinthians nem chega perto do Flamengo. E mesmo em tamanho de torcida, o Flamengo hoje coloca aí em torno de 12 milhões de torcedores a mais que o Corinthians, pelo menos. Então, óbvio que existe aí sempre em relação ao Flamengo, pela imprensa paulista, uma dor de cotovelo, e essas notícias sempre acabam pipocando, como foi, como eu já disse, a questão do Bruno Henrique no Palmeiras, e alguns jornalistas já davam como certo, noticiaram inclusive, que o Bruno Henrique já havia acertado com o Palmeiras. E agora, a notícia é que existe já uma conversa com o agente do Gabigol, né? O presidente corintiano recém-eleito já deu uma declaração dizendo que o Gabigol tem a cara do Corinthians e ainda tem gente dizendo, inclusive, que o Gabigol já relatou para amigos, pessoas próximas, que tem sim vontade de ir para o Corinthians, até porque o ambiente no Flamengo não estaria bom e ele teria vontade de fazer história no segundo clube mais popular do país. Bom, precisa de ser muito ingênuo para acreditar em mais essa matéria inventada, principalmente pela imprensa de São Paulo, como eu falei, essas matérias sempre repercutem, sempre vêm de lá, que é uma imprensa, não digo toda, mas boa parte da mídia corintiana e com muita dor de cotovelo em relação ao Flamengo. E tem um outro ponto aí que a gente não pode esquecer em momento algum. O Corinthians, eu recebi, vi a notícia em um dos portais, que está devendo 11 meses de imagem, 11 meses de imagem para seus jogadores e para alguns jogadores ainda alguns salários atrasados, alguns meses de salários atrasados. Ou seja, o Corinthians deve imagem e também salário. E estaria esperando agora o final do ano, onde vai receber as verbas de premiações, direitos de televisão, que recebe uma parte no final do ano, para quitar todas essas pendências com os jogadores. Ou seja, o Corinthians não consegue nem pagar salário em dia. Vai realmente conseguir chegar lá no Flamengo e pagar pela multa rescisória do Gabigol, que é em torno, se eu não me engano, 25 milhões de euros ou algo nesse sentido, 125 aí, milhões de reais, algo próximo disso, 130 milhões de reais. Será que o Corinthians vai ter dinheiro para isso? Certamente não. Mesmo recebendo o estádio já, a dívida perdoada pelo governo, a dívida perdoada em relação à Arena. Mesmo assim, é óbvio que o Corinthians não tem esse dinheiro. É um dos clubes mais endividados do Brasil, não paga salário em dia e fica com essa chacota de dizer que o Gabigol tem a cara do Corinthians e que vão atrás do Gabigol, e a imprensa paulista embarcando nessa só para fazer confete, né? Então, é mais um daqueles casos de uma imprensa bairrista que fica inventando notícia onde não existe para querer chamar atenção, ganhar engajamento. E como eu disse, o Corinthians não consegue pagar nem a tia da marmita, nem seus jogadores vai contratar o Gabigol. E se coloque no lugar do Gabigol.
sabendo que hoje recebe em dia no Flamengo, fora as bonificações, os bônus por títulos conquistados, e lá ele conquista vários, vai para o Corinthians, quando ele liga lá para algum companheiro, algum colega lá que está jogando no Corinthians, o cara avisa, olha, aqui eu não recebo há 11 meses, e aí? Bom, lá, ou no Flamengo, o cara recebe são os bônus antecipados, fora o salário. Então, não há parâmetro de comparação e, diria, nem especulação. Isso aí é só um confete já típico de uma imprensa anti-flamenguista que se incomoda muito com o Flamengo. Como eu disse, o Flamengo incomoda a muitos. Bom, não deixe de se inscrever no canal Flamenguista do Norte, é muito importante que se inscreva, deixar aqui aquele like para que o YouTube entenda como relevante e distribua esse vídeo para mais pessoas. Comente aqui sobre o conteúdo, se você gostou, se você curtiu ou não, deixe aqui seu comentário, interaja. Claro, compartilhe esse vídeo e até a próxima.